Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Ju e Aristeu, a Lu, boa noite a todos. Regina, boa noite, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que às vezes nós achamos que não tem muita coisa relacionada com a nossa vida, com o nosso dia a dia, mas que impacta muito na nossa vida, que é sobre o supérfluo e o necessário. Duas coisas tão singulares, porque nós, por exemplo, o que para mim pode ser necessário, para o outro pode ser supérfluo. E hoje nós vamos bater um papo a respeito desse tema, saber o que isso pode impactar na nossa vida, no nosso destino, na nossa felicidade. Nós vamos usar o Livro dos Espíritos, né, algumas questões para nos orientar. E eu vou chamar agora a Juliana e o Aristeu, que vão estar comigo. Eles vão participar desse bate-papo. Eu gostaria também que todos que estivessem presentes enviassem as suas perguntas para que a gente possa bater um papo, esclarecer e aprender. Então eu vou chamar aqui a Juliana e o Aristeu. Vamos lá. Olá, meus amigos, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? E Tudo vocês? ótimo. Então nós vamos descobrir nessa noite o que nós temos de supérfluo ou será que é tudo necessário? Grande parte necessária, com certeza. Se Deus quiser. Certo. Meus amigos, vocês querem começar com uma música para gente, para acalmarmos os nossos corações, irmos nos conectando? Isso. Enquanto isso, o pessoal vai chegando também, né, Jane? Isso, vai chegando aí para a sala e participando conosco. Olha, então a gente vai começar com a oração de São Francisco, que é um dos exemplos em que se pede aquilo que realmente é importante e é fundamental para todos nós, né? Muito mais do que os bens materiais, tá bom? Sim. Então convido todos a cantar conosco. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver Deus, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure consolar, ser consolado, compreender e ser compreendido.
e ser amado, Que se recebe, perdoando que se e é morrer e sempre para a vida. Muito bem. Tá aí. Um grande exemplo, né? Francisco de Assis. Bom, Exatamente. como o Instagram ele é muito certo no horário britânico, diríamos, né? Vamos começar, porque aí quem for chegando vai acompanhando. Esse vídeo ele vai ficar gravado, né, no Instagram do Trilha, no nosso Facebook também. Então, hoje, como eu disse, nós vamos fazer um modelo um pouquinho diferente. Porque uma coisa é a gente ir lendo o livro dos Espíritos. Aí, inclusive, assim, eu quero abrir um parênteses para quem não é espírita. Nós falamos muito aqui no Trilha a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos colocar lá um link no Trilha para quem tenha interesse em baixar em PDF essas duas obras, que são assim as que norteiam o nosso aprendizado aqui e que nós sempre estamos referenciando. Então, hoje nós vamos fazer eu vou ler algumas questões, né? Por exemplo, o necessário e o supérfluo, nós temos as questões 715, 716 e de 717. Então, nós vamos estudá-las um pouquinho mais com cuidado, porque, como diz um amigo nosso, ler é uma coisa, estudar é outra. Isso daqui nós temos que estudar e muito, até que nós aprendamos. Não é verdade? Então, assim, o necessário e o supérfluo é uma linha muito tênue de uma pessoa para outra, nós sabermos o que é necessário para mim, o que é necessário para o outro, porque nós temos as nossas singularidades. Então, por exemplo, para mim, os meus valores, as coisas que eu almejo, para o meu estilo de vida, eu posso estar achando que aquilo que o outro tem é excesso, né? Tudo depende das minhas expectativas, da minha evolução, do que para mim é importante. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, as nossas singularidades e os nossos gostos, né? Cada um tem sua maneira de viver. E como diz um amigo nosso também, está tudo certo, né? Uma hora nós despertamos e nós vamos ir corrigindo essa nossa caminhada. Então, vamos lá para a questão 715. A pergunta é assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta dos espíritos é a seguinte: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, quando nós falamos da nossa intuição, é o quê? Aquela nossa voz da consciência, que todos nós trazemos um aprendizado já. Nós, a cada reencarnação, nós vamos acumulando as experiências, os aprendizados, o que nós fizemos. Então, quando a gente consegue ouvir essa consciência, o que acontece? Nós conseguimos determinar se aquilo para mim é excesso ou não. Então, e quando eu não escuto a minha consciência? Aí acontece o que ele fala aqui, próprias experiências. E essas próprias experiências Dói. são dolorosas. Porque quando nós estamos no caminho correto, nós sofremos menos. Quando a gente começa, não é?
Então, quando a gente começa a desviar do caminho, nós começamos a trazer alguns tipos de sofrimento para nós, para a nossa vida. Para quê? Para que nós possamos despertar, né? Então, eu achei muito interessante. E qual que é esse limite, né? Que ele fala aqui, que o limite é por nossa intuição, né? O limite é também muito difícil. Por exemplo, todos nós já ultrapassamos de alguma forma essa barreira. Por exemplo, o sono, ele é necessário? Ele é necessário. Né? O trabalho, ele é necessário? Também. É necessário. O descanso é necessário? Também É necessário. Vamos ver aqui. Até tem a lei do ócio produtivo, né? É verdade. O ócio criativo, produtivo é super importante, né? O silenciar-se, né? Também está nesse momento. Então, fundamental que você coloca, Jane, esse momento da introspecção, né? Eu queria só aproveitar o teu gancho sem querer te interromper, porque eu achei muito interessante. Não, fica à vontade. Quando você coloca a questão das nossas reencarnações, que é de fundamental importância, para que a gente possa ter na nossa própria consciência esse sentido das intuições. Porque cada encarnação que a gente vem em uma condição. Às vezes, a gente vem em uma condição de abastança, né? De ter em muita quantidade. Então, às vezes, por não ter feito um bom uso, a gente vem com aquele cuidado, né? Em saber direcionar melhor, né? Ou, às vezes, a gente passou por tanta privação que agora a gente quer se esbaldar para ver se a gente fica feliz, né? Então, nesse sentido, o momento da introspecção, da sua reflexão, da sua prece, do autoconhecimento, acaba sendo fundamental, até para perceber as intuições, né? E muitas vezes essas situações nos gritam na alma, né? Então, de repente, quando nós estamos tomando um caminho, e como o Aristeu disse, se nós já provamos isto num passado que não foi muito legal, de repente, se a gente está fora dessa linha de novo, as coisas começam a gritar para a gente, né? Então, a questão da intuição, nós já trazemos tudo isso, essas marcas em nós, né? Eu costumo dizer assim, que quando está tudo ao contrário, nós nos vimos no meio de um turbilhão, alguma coisa nós estamos errando, né? Ou o caminho está errado, ou nós não estamos silenciando para ouvir essa nossa intuição. Então, nós precisamos nos conectar, né? Primeiro as coisas de Deus, depois as coisas aqui do mundo. Então, às vezes, a gente fica muito aqui no mundo. Quase sempre a gente tenta resolver os problemas com as nossas pequenas forças e, por último, quando não tem mais saída, aí a gente lembra de recorrer a Deus, né? Bem isso. E aí, assim, eu falei, né, da alimentação. A alimentação é necessária? É necessária, mas o excesso dela vai nos trazer sofrimento, não é verdade? Por exemplo, se eu me alimento, como muito, eu vou ter consequências no meu organismo, né? Se eu trabalho demais, eu sou um workaholic. O workaholic, ele já é comprovado, né? Que ele começa a ter problemas no núcleo familiar, em sociedade, de convivência, porque o nível de estresse é muito alto. Porque nós precisamos, para ser felizes, nós precisamos de vários contextos, né? Deus, família, sociedade, trabalho, nós temos que saber equilibrar muito bem isso. Porque senão vem aqui isso. Porque senão vem aqui o que ele está dizendo, as próprias experiências. Então é aquele puxãozinho de orelha que vai nos pôr no caminho correto. Novamente. Ou muitas vezes um vazio, né, Jane? A gente começa a perceber que algo não vai bem. Então, qual é o movimento que a gente deve fazer nesta hora? De buscar olhar para dentro de si, né? De, muitas vezes, de humildade, de reconhecer que a gente tem que melhorar sempre. A evolução, a lei do progresso é uma das leis divinas, né?
Então, o progresso, o autoconhecimento e refazer, né, reparar as atitudes equivocadas é o chamado da vida, né? Sim, E sim. até essa fala do Aristeu complementa, né? A Teresa está perguntando: quanto maior a expansão da consciência, mais eu ouço a minha intuição. Então é isso mesmo, né? Perfeito. Por quê? Porque está conectado. Então nós precisamos nos conectar. Isso é muito importante. A Teresa está dizendo aqui que o supérfluo traz o vazio, o muito trazendo a solidão. São as necessidades que nós criamos que elas na realidade não existem. Mas isso assim, uma coisa que vale também pontuar, por exemplo, falar sobre limite não dá ibope, né? Porque nós vivemos numa sociedade que prega o hedonismo, que é a dedicação ao prazer como estilo de vida. Então, na nossa cultura, na cultura brasileira, nós desde o berço, às vezes a gente está aprendendo a primeiro buscar o prazer, né? E depois o que é chato de fazer. Então, nós vamos criando um mecanismo, tipo, sextou, né? Então, sextou pode tudo, é o voucher. O sextou é o voucher para fazer de tudo. Mas será que é necessário? Será que nós não vamos nos exceder nesse sextou? Né? Aí a gente vai lembrar de São Paulo, né? Que nem tudo me convém, né, Jane? Bem isso. Aí, por exemplo, carnaval, né, muito feriado, o brasileiro ele gosta muito de se dedicar aos prazeres da carne, aos prazeres que trazem coisas imediatas. Só que nós precisamos despertar para aquilo que é necessário, que é a nossa evolução moral, intelectual. Então, isso sim nos leva para o quê? Para a felicidade verdadeira. E permanece conosco, né, Jane? Então, o sextou para nós pode ser estudar o Livro dos Espíritos. Por que não? Né? Ninguém coloca lá, sextou estudando o Livro dos Espíritos. Nos acompanhar nas lives musicais, né, amiga? Então, porque todo momento é momento de se dedicar ao que realmente faz diferença na nossa vida. Então, quando nós começamos a viver só nos prazeres da carne, no excesso, isso vai trazer o quê? Aquela felicidade vazia que a Teresa falou. Que ela traz uma felicidade momentânea, mas no fim fica só o vazio. É verdade. Eu lembro de uma imagem, Jane, que é usada pelo Padre Zezinho em uma das músicas dele, que ele fala da laranja lima, ligada a um outro contexto, na verdade, mas mais ou menos ele diz que é doce no início, mas fica um amarguinho no final. Então, muitas vezes a gente vai juntando muitos amarguinhos e, de repente, a gente acaba perdendo meio que o sentido da vida, o sabor da existência, né? Porque a gente definitivamente não veio para esse mundo para ser infeliz. A gente veio com uma oportunidade abençoadíssima de crescimento, né? E à medida que a gente amadurece, é que a gente vai buscando esse ser maior que tem ganhos que leva para a vida eterna, né? Para a vida do espírito. Verdade. Eu costumo dizer aqui em casa que eu tenho 2 crianças, né? Então eu falo assim, olha, nós não viemos nesse mundo a passeio. Então, primeiro o que tem que ser feito, depois o lazer. É uma guerra, gente, não é fácil. Quem tem filhos aí pode dizer que realmente é natural da criança, né? Ela quer primeiro que dá prazer, mas cabe a nós, pais, essa orientação, que não, que primeiro é o que tem que ser feito, as obrigações, as atividades, principalmente nessa época de pandemia, porque a gente vê muitas pessoas assim, é pandemia, eu acordo a hora que dá, né? Então, é o sono em excesso, aí eu já não tomo café da manhã, eu não almoço direito, eu fico de pijama o dia inteiro. Então, é uma questão assim, rotina demais é ruim, mas essa vida também sem nenhuma disciplina, ela com o tempo enjoa.
É que a nossa disciplina, né, a nossa rotina disciplinada, nós precisamos dela, né? Até nesse período de pandemia, muitos psicólogos nos orientaram a mantermos uma rotina. Então, tipo assim, vamos lutar para não ficar o dia inteiro de pijama, né? Bem por Sim, aí. sim. Vamos manter os horários para a gente manter o equilíbrio, né, E mental. sintonizado, né? Sim. Porque isso vai passar também, né, Jane? E quando passar, que a gente também não fique perdido porque voltou ao novo normal, né? Não, e nós temos que, quando voltar, né, a gente voltar às atividades, né, nós precisamos olhar para trás e ver que valeu a pena, que nós deixamos frutos, né, que nós fizemos algo de produtivo. Então, tem tantas coisas que nós podemos aproveitar. Hoje, na internet, nós temos aula de tudo que imaginar. Então, usar o tempo aí para estudar uma nova língua, para aprender uma nova profissão, né? Tem Muito tantas bom. coisas. Tem tantas pessoas querendo uma música alegre, né? Aí eu vou ler agora, para fundamentar mais um pouquinho, um trecho do livro O Espírito da Verdade, por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Foi por vários espíritos, né? Capítulo 2, Excesso e Você. Quem escreveu isso aqui foi André Luiz. Então, ele diz assim, só vou ler um trechinho, depois eu coloco a referência para quem quiser ler mais sobre esse livro. Então, fala assim, amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Só isso daqui dá um estudo, né? Então, quando aqui ele fala, não converta o próprio lar em museu, o que nós lembramos? Aquele que fica acumulando coisas, né? Achando que uma hora vai precisar daquilo, né? Já tem 2 anos que não pega. Até para mim vai servir isso daqui, porque eu tenho um ditado que eu brinco com meu marido e falo assim, tudo que a gente guarda sempre tem. Na hora que precisa, tem. Eu vou ter que ver se realmente precisa. Aí a gente fica guardando na roupa, né? Aquela gola rolê, não, porque vai voltar a moda. O veludo cotelê vai voltar a moda. E se nós formos observar, a moda também não é boba, porque hoje o salto é agulha, amanhã o salto é quadrado, depois no ano que vem é trapézio. Depois vai voltar a moda do casaco lá de veludo cotelê, mas o que eu tenho é com botão redondo e lançam com botão quadrado. Então nós ficamos nessa, assim, reféns, né? Isso aí, amigo. E até a Laila, né, está nos dizendo, 1 ano não usou, não usa mais. É por aí mesmo. Eu me lembro do Rossandro, Jane. O Rossandro dizendo assim, sobretudo para os homens, né? Que a cada ano a indústria automobilística lança o mesmo carro, só que espicha o farol. Aí a gente diz, olha, mudou completamente. É o mesmo carro na íntegra, né? Mas a gente fica se sentindo coçando, né? Porque, na verdade, a gente quer sempre acompanhar. E a gente, na verdade, não vê que vai criando necessidades artificiais, como está lá no Livro dos Espíritos, né? E assim também, né? A gente pensando nas necessidades artificiais, o Afonso, nosso amigo Afonso,
Afonso Garcia, ele colocou: novo normal é família, a base de tudo que estava se perdendo. Então, são as belas reflexões que este momento nos oportuniza mesmo, né? Ressignificar as nossas existências, né? Dar valor ao que realmente importa. Aqui vale lembrar, assim, do desapego que ele fala, né? Então, por exemplo, quantos de nós, às vezes, um ente querido já desencarnou e, tipo, 5 anos e continua as roupas lá guardadas, né? Quantas pessoas poderiam ser auxiliadas? Quantas pessoas poderiam se vestir aí para se proteger do frio? Né? Vale pensar, ressignificar, se perguntar o porquê disso, né? Porque às vezes nós estamos com algumas situações que nós precisamos resolver com relação a isso, é muito importante. Também quando nós vamos lá organizar o nosso guarda-roupa, né, que tem aquele monte de roupa que nós estamos esperando emagrecer. Eu não tenho. Ai, gente, é uma vergonha isso, mas é verdade. A gente fica, ai, quando eu emagrecer, gente, 36, não vai servir mais. Então, vamos doar, porque até no Feng Shui fala aqui, ó, André Luiz falou que cadê? Tem que circular, né? Peraí, não converta o próprio lar em museu, né? Então, vamos fazer circular, porque a energia estagnada. No Feng Shui fala muito disso, que é a energia estagnada. Né? Pensa aquela roupa lá guardada, acumulando poeira, sem necessidade nenhuma. Não é verdade? Isso é muito interessante porque é um conhecimento disseminado nas próprias consciências. Olha aí a intuição da pergunta 715, não é verdade? Ô, Cibele, não doa todas, não. Fica com algumas para você. Isso. A Tereza diz que existe uma rainha na Europa, não me lembro o país, que tem uma política de reaproveitamento dos alimentos. Fantástico. Aí nós vamos entrar, Tereza, também numa outra questão que eu anotei aqui, que é como que é? Um documentário que ele fala sobre... Eu anotei, porque, gente, eu estou tomando ginkgo biloba, mas às vezes não funciona. É um documentário A História das Coisas, que fala sobre os padrões de consumo. Então nós estamos aqui falando do nosso guarda-roupa e tal, mas o problema ele está muito mais agravado. Por quê? Porque esse documentário ele fala da sociedade americana, de como ela é estimulada o consumo. Então as pessoas vão acumulando coisas e isso vai normalmente para o lixo. Então são coisas, por exemplo, que em menos de 1 minuto a gente já está descartando. E para onde que vai esse lixo? Ah, vai jogar no aterro. Mas não existe lugar fora, é tudo dentro da terra, né? Isso é uma ilusão que nós temos. Não é? Eu não vou jogar no outro orbe, tudo vai ficar aqui. Então nós temos que ter essa consciência realmente de cuidado, de proteger o meio ambiente, porque tudo isso é necessário. E a gente pensa, inclusive, que há muito pouco tempo, Jane, nós tínhamos famílias muito mais numerosas que viviam com plenitude, vamos dizer, às vezes com alimentação mais simples, mas todos se alimentavam bem, todos eram bem vestidos, né? E consumiam menos, porque, na verdade, se a gente for olhar o exemplo da natureza, a gente vê os nossos próprios animaizinhos dentro de casa, né? Eles se alimentam, eles bebem água, se hidratam, eles dormem, eles brincam e vivem bem, né? Então, aí de um tempo para cá a gente viu que eles precisam ter muito mais cuidados com a ração, com vacinas, tudo isso é benéfico. Mas também a gente não pode substituir, por exemplo, uma atenção a uma outra pessoa, né?
Então, às vezes, a gente até dá nome de pessoas para os nossos bichinhos. Tudo bem, mas há outras pessoas também, né, precisando de carinho. Sim, sim, nossa, é muito importante. Então a gente tem que fazer circular, mas circular de modo saudável, né? Que realmente não vai prejudicar a ninguém. Então vale assistir esse documentário, também vou deixar lá a referência para quem quiser assistir. E eu gostaria de contar uma historinha do Chico, né? Que foi entrevistado em Pedro Leopoldo, o carteiro da época do Chico. Então o Chico ia buscar as cartas, aquela lindeza de pessoa, né? Que eu infelizmente não o conheci pessoalmente, mas ele ia buscar as cartas e só de passar a mão ele já sabia o conteúdo, ele já separava tudo por assunto, né? Então, quando vinha dinheiro, porque às vezes as pessoas mandavam espécie para ele, dinheiro em espécie, ele já separava também. E ao sair do correio, ele já distribuía também aquele dinheiro. E muitas pessoas sabiam que ele fazia isso, já ficavam ali esperando, né? Então ele era totalmente desapegado às coisas materiais. E aí nós vamos para uma outra questão. Preparem-se, não é para ficar deprimido, mas que nós estamos aqui para aprender, então eu vou ler. Questão 895. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Último parágrafo. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende seu destino. Forte, né? Jane, se você me permitir, na live de ontem, em que nós recebemos aqui, né, pelo link, os nossos irmãos Sérgio Santos e Marlene, lá de Uberaba, que conviveram, que conheceram o Chico trabalhando lá no Recanto da Prece, a Marlene disse que ela observou exatamente esse desapego que você disse e o circular nas atitudes do Chico. Ela, no dia em que eles estiveram juntos, ela percebeu que várias pessoas vieram visitar o Chico e trouxeram alguns presentes que o Chico, no momento ali da psicografia, não estendeu a mão. As pessoas deixaram sobre a mesa. E a Marlene ficou olhando o que seria feito daquilo. Em momento algum, o Chico tocou esses presentes. Quando o trabalho encerrou, em que estavam o Bacelli, a Márcia Bacelli também, o Chico foi chamando aquelas pessoas carentes que estavam à frente, que estavam ali à frente do centro, um a um, por seu nome, e dizendo: olha, fulano, o que trouxeram para você? E ali ele repassou todos os presentes. A Marlene disse que o Chico só levou para casa os papeizinhos em que pessoas punham nomes pedindo preces. A única coisa que ele levou para casa. Olha só. Incrível. Então, assim, para a gente concluir essa pergunta, essa questão. Então, nós precisamos ressignificar este apego. Né? Às vezes está por trás dele síndromes, né? Que quem é da área aí de psicologia vai saber auxiliar e saber ressignificar, ajudar essa pessoa. É fácil desapegar? Não. Mas nós temos que ir fazendo nas pequenas coisas, né? Então, no começo vai ser difícil, vamos tentando, e depois nós vamos aprendendo a realmente tornar isso um hábito na nossa vida. A Tereza está perguntando aqui que isso era o necessário para o Chico. Isso era o amor ao próximo, porque ele era só amor, né? O necessário alimenta, o necessário apazigua. Isso. Voltando lá à história das coisas, eu costumo dizer que hoje nós temos vários objetos. Nós temos que ver se esses objetos eles nos comandam ou nós os comandamos.
Por exemplo, uma coisa que todo mundo tem, o celular. Antigamente, não da minha época, que eu sou super jovem, para dar uma notícia, a pessoa andava, tipo, 3 dias no lombo de um cavalo, não é verdade? Então, E por que que hoje nós estamos dirigindo e nós não conseguimos esperar 5 minutos para atender o telefone, né? Então, quem que está comandando quem? É forte também, né? forte. Temos que tomar cuidado, né? Nos observarmos bastante. E o celular, ele tem uma questão assim, às vezes a gente não percebe, mas ele vai nos desequilibrando, porque essa exposição, essa disponibilidade, você vai lá no WhatsApp, tem 100 mensagens, você vai, aí vem SMS, vem não sei o quê, dá para ficar desequilibrado, porque não sobra tempo para a gente dar importância para quê? Para o necessário. O necessário é o quê? É quando eu estou junto com as pessoas que eu amo, com a minha família, né, com os meus amigos, eu estar com eles e não estar no celular. É necessário naquele momento prestar atenção no trânsito, né? Por exemplo. Nossa, não, e dá medo, viu? Se a gente ficar observando tanto de gente escrevendo mensagem, né, no celular, é muita loucura. Nós estamos ficando loucos. Amigos, nós iríamos colocar uma música agora, mas o papo está tão bom e tem tanta coisa ainda para falar. Vamos deixar a música para o fim. Se sobrar tempo, vocês cantam 2. Pode ser? Ok. Então nós vamos agora para a questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização física que nos deu? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então, hoje eu estava falando com uma amiga pela manhã e nós rimos muito porque chega a ser, é cômico, né? Aqui, quando fala que a natureza traçou o limite das nossas necessidades, vamos lá para o óculos, né? Por que que nós precisamos de ter 10 óculos? Eu não tenho, mas se eu tivesse condições, eu não sei se eu compraria, talvez sim, né? Mas nós temos um óculos para combinar com os olhos, com a roupa, com o ambiente que eu vou, para de dia, para de noite, para quando eu quero tirar uma foto assim, assado. Só que a natureza, ela nos mostra que a gente não precisa de tudo isso. Sapato, nós temos 2 pés. Para que a gente precisa de 300 pares de sapato? Não é? Nós não precisamos fazer uma reflexão a respeito disso e voltar para o caminho correto que vai nos levar para a verdadeira felicidade? Porque 300 pares de sapato não vai dar felicidade. Dirigir as nossas energias para aquilo que realmente vão nos satisfazer, né? Como espíritos imortais. Então nós temos a natureza, ela é perfeita, né? Deus nos criou perfeitos. Nós temos o quê? O nosso cérebro, ele é o limite dessa nossa saciedade. Então, conforme nós vamos aprendendo, evoluindo, começando a prestar atenção, nós vamos nos controlando. Por exemplo, comer doce. Eu sou compulsivo de comer doce, adoro comer doce, mas eu me conscientizo que comer muito doce não vai fazer bem. Então, hoje eu diminuo um pouquinho, amanhã eu diminuo outro pouquinho, vou conversando comigo, batendo lá um papo, né, uma DR, né? E aí eu vou... Né, Jane? Esse processo é muito importante, nós termos paciência com a gente mesmo, né? Até quando a gente erra, a gente acerta, porque nós estamos aprendendo, né? Não existe o errado, existe o que a gente não tenta fazer. Então, nós temos que fazer e ir nos disciplinando a respeito das dificuldades. Então, lá na frente, eu posso parar de comer doce, não me fazer falta nenhuma. Mas isso não quer dizer que uma vez por ano, quem sabe, a hora que der uma vontade, eu como um doce. Mas quem que vai estar no controle?
né? E aí não gera aquela frustração, que a gente fica frustrado, né? Ah, tô de regime. Aí pego e enfio o pé na jaca, a maneira jocosa de dizer. E depois não bate uma tristeza. É verdade, o arrependimento. Mas esse é um processo importante, né, Jara? De, novamente, olhar aquilo que funcionou, descartar o que não funcionou e continuar criando estratégias e se esforçando sempre. Isso. A Laura está dizendo aqui que a indústria do marketing provoca o estímulo e somos essencialmente insatisfeitos. Por quê? Porque nós somos marionetes de consumo, infelizmente. Né? Por que as pessoas antigamente eram muito mais felizes? Elas não tinham que ter tudo quanto é roupa da moda, elas não tinham que seguir um status, né? Ela era feliz nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas que não envolvem dinheiro são as que nos trazem mais felicidade. Pode observar, né? Então vamos seguir. Vamos seguir então para a questão 717. Quer ler, o Aristeu, o Ju, vocês estão com o livro aí ou não? Nós Estamos sim. Pode... Beijo. Tá. Então, questão 717. Sim. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem, aí a resposta, né? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionaram. E tem ainda os comentários de Allan Kardec, né? O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Profundo, né? Então o dinheiro, não que o dinheiro é um mal, o dinheiro faz parte do progresso, é super importante. Por exemplo, agora nós estamos aí com a pandemia, com o Covid, é super importante o investimento das pessoas que têm condições para que a ciência possa descobrir a vacina. Então, o dinheiro, ele é uma bênção também, né? E para quem tem dinheiro, tanto para quem tem quanto para quem não tem, ele é um instrumento de aprendizado. Certamente. Né? Então, nós aprendemos quando o temos e quando não o temos. Isso mesmo, Janaína. Né? E no plano espiritual, a contabilidade muda. Lá, o valor não é o dinheiro, né? O que tem valor lá são o que nós aprendemos, a nossa evolução, a nossa luz, digamos assim, né? O que nós fizemos aqui, quantas lágrimas nós secamos. É isso que vai fazer a diferença no plano espiritual. Então, para finalizar aqui a minha parte, eu quero deixar uma mensagem do livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 4, Estudando o Cérebro, que nós falamos tanto, né, sobre o cérebro, ele que dá para a gente esse limite, ele que nos mostra qual que é o nosso nível de saciedade. Nesse livro fala que a Terra está sendo chamada há séculos para evolução, na fraternidade. Então vai chegar o tempo em que todos nós vamos doar, todos nós vamos estender a mão.
Então eu vou ler só um pequeno trecho para exemplificar isso. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, de quem que nós lembramos? Do Chico, né? Definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Então, nós sempre vamos ascender para o alto, né? Às vezes parece que não, mas quando nós desfocamos, nós somos chamados para o caminho, novamente. Isso mesmo. A Tereza colocou... Pode falar. Pode falar. Desculpa, amiga. E nós vemos mesmo, né? Quantos despertares nós temos, quantas pessoas trabalhando no bem, auxiliando o próximo, auxiliando os necessitados. Quantas pessoas hoje se preocupam em carregar consigo, né, na bolsa, no carro, um biscoitinho, um pão, para auxiliar as pessoas nos semáforos, nas ruas. Então, acho que hoje os corações estão mais despertos, né? Sim. E a gente vê no próprio livro dos Espíritos que à medida que a civilização amadurece, ela se torna mais solidária. E a gente tem visto esse esforço. Embora muitas vezes os veículos de comunicação deem mais ibope, mais exposição às notícias ruins, a gente vê que há um trabalho enorme do bem. E graças a Deus não está silencioso. Sim, vale aqui um parêntese para o nosso sarau, primeiro sarau espírita solidário de Campo Grande. São mais de 30 entidades que estão participando. Vai ser com o objetivo de arrecadação de alimentos. Vai ser uma live transmitida no dia 19 de setembro, às 18 horas, sob a coordenação dos nossos amigos, a Ju e o Ares, da parte musical. E você que está em casa, não perca, divulgue, nos ajude a espalhar esse amor, essa luz, para que muitas pessoas possam participar também. E eu Amigos, vou aproveitar a sua fala para dizer assim, hoje a gente tem tantas pessoas, tantos amigos que nos veem fora do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, se você está perto de qualquer instituição que faça o bem, colabore. Pode saber se precisa de um apoio, né? Conheça as atividades, porque toda ajuda é sempre bem-vinda. Sim, sim. Amigos, então, para encerrar, para a gente acalmar um pouco esse pensamento efervilhante, né? Vamos ficar digerindo aí o que nós falamos. Então, nós escolhemos uma música que ela fala muito ao nosso coração, porque ela chama para uma realidade bastante consciente da existência. Nós nascemos, temos a oportunidade de todos os dias escrever a nossa história e vamos voltar para o mundo espiritual. Então a gente não olha a vida com pessimismo, mas com maturidade. E ela vai dizer exatamente que para o mundo espiritual vale aquilo que fizemos de bom. Não é a roupa que vestia, nem o tanto de dinheiro que a gente tinha aqui. Então essa música chama-se Ouça. Ouça, eu tenho notícias de um grande homem. Olha aquilo que sente, vestido bem que a gente. Olha aquilo que veste e que tem. Ouça, e eterna ordem de lindas paisagens e noites de cantiletas, de alegrias serenas, na missão de ser simples e bom. Eu sonho navegar essas águas sem dizer. Eu sonho
estimou nossas terras, foi boas, mas a data leva pra lá. Sei do direito de só receber amor. Mas a data que leva pra lá. Sei do direito de só receber amor. Ouça, eu trago notícias. Essa música é linda. Estamos lá, né? A gente vai trazer notícias das coisas boas, né? E estimular ainda mais os nossos irmãos a continuarem trabalhando no bem. Isso. E vamos focar, né? Não estamos aqui a passeio. Vamos trabalhar, evoluir. Essa é a chamada. Ô, Meus Jane, você amigos, contou uma história tão linda do Chico. Deixa eu cantar um pedacinho só para lembrar desse nosso amigo. Ah, então cara. canta! Amigos, ficamos sem o som de vocês. Aconteceu alguma coisa aí? Estão me ouvindo? Não. Ah. Oi? Estão ouvindo? Não, também. Ah, que pena. Gravem essa música e me mandem que nós vamos postar lá no Trilha, que eu queria ouvir, né? Amigos, gratidão. Muito obrigada pelo aprendizado com vocês nessa noite. Ju, Aristeu, vocês são incríveis, né? Grandes amigos, irmãos de caminhada. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, gratidão. A todos que nos assistiram, também muito obrigada. E fica aqui o meu grande abraço e não nos esqueçamos, não estamos aqui a passeio. Abraço, tchau, tchau.